Fala Pinguim, Hack Linux na área, vídeo de final de ano, vídeo em formato vlog. E um brinde a você que esteve comigo aqui nesse ano de 2023 e para você que está chegando agora e vai estar em 2024. Hoje vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar sobre os sistemas que surpreenderam ou que decepcionaram em 2023. E eu vou dar uma volta por aqui, nessa área que eu vinha durante o horário de almoço, quando eu trabalhava em escritório aqui no centro do Rio e tal. E aí eu vou dar um tour por aqui, um passeio. Eu vinha muito aqui no horário de almoço, antes da pandemia, quando eu trabalhava em escritório ainda aqui no centro do Rio. Eu trabalhava por aqui, por essa parte, aí eu vinha e dava uma escapada aqui no horário de almoço. Então, vou caminhar aqui um pouquinho com você e vamos falar sobre sistemas que decepcionaram ou que surpreenderam nesse ano de 2023. E a minha lista de sistemas, eu começo por um sistema que me surpreendeu esse ano, que foi o Ubuntu Touch. O Ubuntu Touch ele é uma realidade, apesar da Canonical ter desistido dele, né? O Ubuntu Touch, o Unity 8, tudo aquilo, né, foi aquele projeto de reformulação que a Canonical fez. Só que o Ubuntu Touch continuou pela comunidade Ubports e o projeto Android é um remanescente aí, tinha o Unbox também, são projetos que possibilitam executar APK do Android no Linux Mobile, no caso aí no Ubuntu Touch. Existem outros Linux Mobile também, só que o que eu falo mais é o que eu coloquei as mãos esse ano, que é o Ubuntu Touch. Então isso abre um precedente, até porque um exemplo, o Windows Phone morreu pela falta de aplicativos. Então se você tem uma maneira de executar aplicativos do Android no Ubuntu Touch, você já elimina esse problema, que é a questão de falta de aplicativos. Olha, o Ubuntu Touch está migrando a base, né? Ele era desenvolvido baseado aí no Ubuntu 16.04, agora ele está migrando a base para o 20.04. Só que essa migração ainda faz com que os apps do Android, aí pelo Android, funcionem melhor ainda, nesse momento até que eu estou gravando esse vídeo, no Ubuntu Touch aí 16.04. Mas isso é questão de tempo até ajustar as coisas daqui, dali, os desenvolvedores acertarem. E creio que muito em breve vai estar fluindo aí normalmente, porque quando eu inicio um app pelo Android, se eu fechar tudo ali, ir ali pela multitarefas e fechar todos os apps sem querer fechar tudo referente ao Android, eu tenho que reiniciar o smartphone aí no Ubuntu 20.04, isso não acontece no 16.04. Lembrando, para quem não assistiu os vídeos aí, eu fiz vídeos do Ubuntu Touch no Redmi 7 e depois eu coloquei as mãos em um OnePlus 5, né? Então eu tive essas experiências aí com o Ubuntu 16.04, Ubuntu Touch e o Ubuntu Touch 20.04, só que eu vendi, né, os aparelhos. Eu peguei e vendi, talvez eu mais pra frente coloque as mãos aí em um outro. Quem sabe aí mais pra frente eu faço vídeos aí de 7 dias, de 30 dias usando o Ubuntu Touch como sistema padrão. Tem alguns smartphones aí mais recentes, mais potentes, que já estão sendo portados, então creio que isso será possível agora em 2024. Eu vou conseguir trazer mais conteúdos do Ubuntu Touch e dos demais Linux Mobile também, Postmarket OS, talvez Mobian, entre outros aí aqui no canal. Bom, continuando aqui em Ubuntu, já que a gente está falando de Ubuntu, era o Ubuntu Touch agora, o Ubuntu propriamente dito, a versão 23.04 surpreendeu com um novo instalador escrito em Flutter, que pelos testes que eu fiz ali na minha máquina, chegou a instalar o Ubuntu até 4 vezes mais rápido do que na versão aí antiga do YubiKey. E a versão 23.10 veio trazendo a nova loja escrita em Flutter, que também está muito mais rápido, o carregamento dos snaps estão mais rápido. Esses lançamentos em Flutter, instalador, loja, tem a ver com uma parceria da Canonical com o Google para providenciar, escrever, portar os aplicativos do Ubuntu no framework Flutter, aí futuramente. Isso vai facilitar e muito trazer aplicativos aí para o mundo Linux, para a distribuição Ubuntu e para todas as outras que utilizarem os snaps, né? Os snaps aí que são tão criticados. Com essa jogada aí da Canonical com o Google, isso pode funcionar, até porque os snaps são mais para servidores, eles foram pensados aí como container até
como uma solução semelhante ao Docker, enfim. Então, eles são mais pensados para servidores, Flatpak não é só para desktop, mas essa jogada aí da Canonical com Flutter e o Google pode fazer com que isso tenha um futuro promissor. Bom, enquanto ao SteamOS e Steam Deck, eu quase coloquei as mãos nele, mas não deu certo. Eu tentei pegar emprestado aí de uma pessoa que estava com dificuldades em vender para fazer uns vídeos aqui para o canal, né? Mas acabou não acontecendo. Mas eu tenho visto bastante conteúdo sobre ele aí no YouTube. Tem gente cometendo o sacrilégio de instalar o Windows nele, porque comprar um Steam Deck que foi feito aí para rodar um sistema Linux customizado para extrair o máximo dele e instalar o Windows é uma tremenda sacanagem. Se bem que se for pensar assim, isso também valeria para os Macs? Não, acho que não. Porque a Microsoft está se lascando aí para o Steam Deck e não modifica nada no Windows pensando nesse hardware. Já a comunidade Linux tem se esforçado aí para adequar o Linux para rodar aí nos Macs, né? Então, para mim, rodar um Windows no Steam Deck é um sacrilégio, mas rodar Linux no Mac não. Olha, o Pop! OS em Rust ainda é uma promessa, né? Eu só espero que não aconteça como foi com o Unity 8, que ficou tanto tempo para ser lançado que acabou morrendo, né? Ficamos esperando e adiava daqui, adiava dali, até que a Canonical anunciou que ia descontinuar o projeto. Eu creio que isso não vai acontecer aí no caso do Pop! OS, mas a questão da Canonical aí com o Unity acabou me deixando vacinado. Inclusive, até hoje a desistência aí da Canonical não ficou muito clara, né? Pois na época soltaram que eram cortes e ajustes financeiros, né? Tirando o que não dava lucro aí da empresa, para quem sabe até uma futura IPO. Já depois o Mark Shuttleworth disse que desistiu do Unity 8, do Ubuntu Touch, por conta do interesse do público. Bom, aí fica meio complicado, né, de acreditar qual é a versão verdadeira. Esse ano também tivemos o lançamento do Fedora 38, né, que trouxe um funcionamento mais maduro do pacote Rock OpenCL, que levou o DaVinci Resolve a funcionar melhor com a placa AMD integrada ao processador. Coisa que não aconteceu no Fedora 39 ainda, eu testei, mas o Fedora 39 não está com esse pacote funcionando muito bem, não consegui usar o DaVinci Resolve da maneira que eu estava usando no Fedora 38. Já o Plasma 5 teve aí como intuito implementar o máximo a integração com o Wayland, para já estar maduro o suficiente aí para a versão 6. Só que a renderização da DaVinci Resolve ainda é mais rápida na sessão com Xorg, né? Eu não preciso mais ficar mudando o tempo todo, mas para renderizar o vídeo, um vídeo aí que é meia hora pela sessão com Xorg, estava demorando 1h30, quase 2 pela sessão com Wayland. E o Manjaro, um sistema que continua como salvador, né? Quando o DaVinci Resolve parou de funcionar no Marte após algumas atualizações, eu tive que editar vídeo aí pelo Fedora e pelo Manjaro, no meu Trial Boot. E um sistema que eu olhei pouco, eu vi só a notícia que ele foi lançado em agosto e quase ninguém fala desse sistema, mas ele é muito estável, é o Mageia. O Mageia chegou na versão 9, ele é um sistema que tem 2 anos de suporte e atualização, então a nova versão do Mageia vai sair só em 2025. Não dá para comparar ele, igualar o Debian, mas olha, eu já usei o Mageia e das distros Linux mais estáveis eu poderia dizer que é o Mageia. Ele suporta os pacotes RPM, o uso do DNF como Fedora, só que ele não é baseado no Fedora, né? Ele é um sobrevivente aí do Mandriva, né? Ele veio aí do projeto Mandriva, da empresa Mandriva que acabou, e surgiram alguns forks, veio o Open Mandriva, veio o Mageia, veio o Rosa Linux, e aí o Mageia é uma distribuição Linux das mais estáveis. Ele possui inclusive um centro de controle na verdade, que lembra muito o Yast do OpenSUSE, só que eu acho ele mais refinado. E esse ano eu coloquei as mãos finalmente no Chrome OS e olha que o sistema me surpreendeu. Ele tem aí o container Linux para rodar aplicativos do Linux. Ele está sendo um sistema que está levando o Linux para os desktops a outro patamar. E agora que a Google
anunciou em parceria Chrome OS e Chromebooks para games, né? Não duvido que o Chrome OS futuramente vai ter aí uns 10, 15% dos mercados aí de notebooks. Não duvido mesmo, porque olha, o sistema está crescendo, está cada vez tendo mais adeptos. No início ele começou com aquela premissa de um sistema que consome poucos recursos para rodar em computadores mais em conta, né? Computadores aí mais modestos, para levar a computação aí para escolas, faculdades, entre outros. Mas isso está mudando, o Chrome OS está amadurecendo, né? Parece que a Google conseguiu fazer com que os fabricantes entregassem máquinas mais potentes com o seu sistema. Isso está acontecendo, pelo menos no exterior, e creio que essa tendência deve chegar aqui no Brasil também muito em breve. Outro acontecimento que eu não posso deixar de fora foi o Big Linux com GNOME, que está em fase beta. E eu mantenho uma versão aí do Big Linux aqui na minha máquina, em Dual Boot, com KDE, né? O que eu acabo preferindo é com KDE, mas com certeza essa versão com GNOME do Big Linux vai atrair muitos usuários que preferem o lado GNOME, né? Não curtem tanto o lado Plasma como eu. Outra grande novidade esse ano foi o kernel Linux, que chegou na versão 6.5 e ele trouxe aí um excelente suporte para os processadores AMD, melhorias, né, nos recursos e também para Intel. E assim, em resumo, todos esses pontos que eu levantei nesse vídeo me surpreenderam. As minhas únicas decepções, na verdade, foi o Pop! OS não ter lançado nenhum beta ainda. O Deepin, que eu não tenho falado nele, que está mudando aí, no caso, o formato dos pacotes, ele vai chegar com a versão 23 do sistema, que seria para o ano de 2023, né? Mas vai acabar ficando para 2024. Ele está adotando o suporte aos pacotes Linglong para substituir os .deb, né? Então o Debian está se separando aí, digamos assim, do Debian. Ele quer se tornar, pelo que eu estou vendo, um sistema diferente aí, reescrito do zero, assim como é o Fedora, assim como é o Arch Linux, assim como é o Debian, que eles não são derivados de um outro sistema, eles são o próprio sistema mãe ou pai, né, de outras distribuições. Você tem no mundo Linux o lado Debian, você tem as distros baseados no Arch e você tem um lado Fedora, Red Hat, né? Na verdade, o Fedora dá origem às versões futuras do Red Hat e isso dá origem a CentOS, entre outros. Então o Deepin está querendo ir por esse lado, mas eles acabaram decepcionando por não conseguir entregar uma versão aí 23 em 2023. O Pop! OS não conseguiu entregar nem um beta em 2023 da Cosmic. E eu acho que das decepções que eu tive esse ano foram essas, né? As outras foram pontos importantes. O Ubuntu chegou aí com a nova loja, novo instalador, Fedora, esse pacote RockCM também para rodar o DaVinci Resolve com a AMD GPU Pro vai ser interessante quando ele estiver funcionando no Fedora 39, como estava no Fedora 38 e por aí vai. Bom, e para fechar com chave de ouro o ano, tivemos aí um vídeo que eu fiz do Ubuntu versus Fedora, né? Que o Fedora venceu o Ubuntu, eu fiz uma análise, o vídeo vai estar aí no card na parte final, e o Arch Linux, que me surpreendeu demais, eu fiquei na dúvida se eu ia aguentar usar esse sistema o ano inteiro. Por conta das atualizações, quebra, eu poderia ter quebras no sistema e acabar desistindo, mas não, eu consegui passar um ano com o Arch Linux como sistema padrão, e eu fiz um vídeo também recentemente a respeito disso. E ao apagar das luzes de 2023 veio o Zorin OS na versão 17, repleto de recursos, que eu falei melhor na review dele também, e aí eu não vou me estender muito aqui, mas o Arch foi o sistema que mais me surpreendeu esse ano, depois o Zorin OS e terceiro o Fedora. E 2024, o que nos espera para nós usuários Linux? O que será aí do horizonte à nossa frente? O que podemos esperar de novidades? Será que teremos aí um Ubuntu LTS, um Fedora 40 trazendo muitas novidades? Bom, vamos esperar, né? Eu espero você aqui
no ano de 2024. Foi um prazer ter você aqui em 2023 aqui no canal. Bom, feliz 2024 para você, repleto de prosperidade, conquistas. É isso que eu desejo.